Capítulo 9. A outra mulher. No amor há muito pouco descanso. Geoffrey Chaucer. Gary Pennington estava perfeitamente satisfeito com a vida de casado. Num mundo em que os relacionamentos parecem fadados à ruptura e ao colapso, ele estava maravilhado com a sua boa sorte. O relacionamento com sua mulher, Elizabeth, havia se iniciado na adolescência, quando ambos frequentavam a mesma igreja anglicana. O casamento veio em seguida, quando ambos cursavam a universidade. Ele fazia psicologia e ela literatura inglesa. E logo eles estabeleceram uma relação de apoio mútuo e de liberdade em comum. Com seus 30 e poucos anos, Elizabeth deu à luz a um menino e depois a uma menina, que eram criados num lar feliz e descontraído. O lar era o refúgio ideal para Gary, que, tendo obtido seu diploma de doutorado, estava trabalhando para o sistema judiciário como psicólogo forense, dando assistência a pessoas perturbadas acusadas de crimes violentos. Gary vivia para a mulher e os filhos. Deveras, a tocante união da família era motivo de inveja por parte dos seus amigos, muitos dos quais tinham tido o seu vínculo marital rompido pela separação e pelo divórcio. Depois de 16 anos de matrimônio, a paixão de Gary por Elizabeth não havia diminuído, e o tempo melhorara ainda mais a boa aparência e a sensualidade dela. Tendo se adaptado a uma rotina básica e a estabilidade emocional proporcionadas pelo conforto de um lar e de uma lareira, Gary não sentia nenhuma atração no sentido de fugir às responsabilidades familiares. Nem mesmo tinha sido seriamente seduzido ao ter oportunidade de viver uma aventura sexual. Contudo, quando esbarrou com Caroline McVitie numa festa de véspera de Natal de 1982, a troca de olhares entre eles o fez sentir-se um adolescente com o sangue fervendo. Perturbado e, no entanto, estranhamente entusiasmado por esse encontro passageiro, Gary circulou distraidamente entre as gravatas borboletas e os vestidos elegantes até que chegou a uma fileira de janelas com sacadas ornamentadas com cestas de plantas tropicais. Virando-se para ficar de frente para a sala cheia, ele sabia que devia falar com a mulher de cabelos negros que o havia deixado inteiramente desconcertado. Ele esquadrinhou os convidados até que a avistou no lado oposto da sala, distante da aglomeração de pessoas entre o bar e a mesa do buffet. Ela estava olhando em sua direção, enquanto conversava com uma mulher mais velha de vestido verde. Nervosamente, Gary penetrou na multidão, esgueirando-se entre cotovelos, copos de vinhos e bandejas até chegar ao lado dela. Embora fosse arrogante e autoconfiante por natureza, sentiu-se um tanto desajeitado ao se apresentar. Mas assim que começaram a conversar, seu nervosismo passou, graças à afinidade instantânea que aconteceu entre eles. Foi como se eu tivesse sendo acolhido com boas-vindas de volta ao lar, diria Gary mais tarde. Quase sem se darem conta da agitação dos convidados em volta deles, conversaram animadamente a noite toda. E quando a festa acabou, ambos sentiram uma compulsão de se encontrarem novamente. A rapidez e a intensidade do romance que se desenvolveu entre Gary e Caroline exigia muito do tempo livre de que dispunham. Todavia, Gary nunca tentou esconder da sua esposa os motivos que o levavam a passar cada vez menos tempo em casa. Ele contou a Elizabeth sobre o affair, ou romance, logo depois de o ter iniciado, na expectativa de que ela compreendesse e tolerasse a sua ligação com Caroline. Mas, profundamente magoada, Elizabeth não queria, nem podia entender. Mas durante quase 3 meses, suportou pacientemente as ausências de Gary e fez todo o possível para conviver com o crescente afastamento entre eles. Elizabeth estava infeliz e com raiva, mas acima de tudo tinha medo. Inexplicavelmente sempre tivera medo de que Gary algum dia a abandonasse. O romance dele só fazia aumentar esse temor, transformando-o em agente palpável do terror. Numa gélida noite de março de 1983, uma sexta-feira, o desespero mudo de Elizabeth não mais se conteve. Gary voltou para casa logo depois da meia-noite e a encontrou estendida transversalmente sobre a cama do casal. A princípio, pensou que ela simplesmente tinha adormecido naquela posição. Mas, ao entrar no banheiro,
Logo percebeu a verdade quando encontrou um frasco de pílulas para dormir quase vazio ao lado do vaso sanitário. Esta descoberta o fez voltar correndo para o quarto onde tentou despertar a esposa com tapas no rosto e nas mãos. De início teve sucesso apenas parcial, estimulando nela uma leve reação de inquietação e alguns suspiros abafados. Enquanto isso, a cabeça de Gary quase explodia de ansiedade e remorso ao admitir a causa óbvia do desespero de Elizabeth, que era ele próprio. Não deveria chamar uma ambulância? Naturalmente, ele respondeu a si próprio, mesmo em vista das complicações que certamente se seguiriam. Por causa do seu trabalho, Gary era conhecido praticamente por todos os motoristas de ambulância da cidade. Elizabeth, sem dúvida, ia ficar embaraçada com as perguntas dos médicos residentes do hospital. E o seu caso, com aquele trágico desfecho, seria motivo de mexericos no meio da comunidade médica legal. Não obstante a aflição desse dilema, Gary acreditava que seria capaz de evitar que Elizabeth entrasse em coma. De vez em quando ele a sacudia e esfregava-lhe os braços, mas principalmente a estimulava a falar, até que a primeira luz da alvorada entrou pelas venezianas do quarto. Lentamente, ela conseguiu recuperar toda a consciência. Mas naquele momento, Gary, há muito tempo, já havia se decidido a respeito de Caroline, a outra mulher. O romance estava verdadeiramente terminado. Caroline ficou arrasada com a decisão apressada de Gary de romper com o relacionamento deles. Ela reagiu, pouco tempo depois, indo morar com James Hughes, um rico celibatário de 50 e poucos anos, com quem ela já morara por cerca de 3 meses. Então, aparentemente transtornada pela incapacidade dele de se dedicar a ela, Caroline fez uma séria tentativa de eliminar a própria vida. Instalou um laço no banheiro, imitando uma sequência de suicídio que ela tinha visto num filme. Quando Hughes voltou para casa, alguns minutos depois, encontrou-a pendendo de uma corda amarrada em volta do cano do chuveiro. Depois de descer o seu corpo, ele a levou rapidamente para um hospital em Toronto, onde ela ficou por quase 2 meses. Embora a tentativa de suicídio de Caroline parecesse ser uma consequência direta da falta de dedicação romântica de Hughes, amigos íntimos, e até o próprio Hughes achavam que o desejo de autodestruição originara-se de sua profunda, porém proibida, paixão por Gary. Hughes mais tarde contribuiu para a recuperação de Caroline de um modo espantoso. Por mais de 1 ano, pagou-lhe viagens aéreas a Nova York para que tivesse sessões de terapia com um analista. Por que Nova York? Por que Hughes não confiava nos terapeutas de Toronto, muitos deles conhecidos e amigos de Gary? A vida de Gary Pennington estava começando a retomar um ritmo normal. Seu então abalado casamento com Elizabeth refazia-se com o passar do tempo. Elizabeth tinha feito o melhor possível para perdoar e esquecer e aceitou a palavra de Gary de que, mais uma vez, ele era dela e apenas dela. Gary, por sua vez, descobriu que era capaz de perdoar a si mesmo. Os atos dos marginais que ele aconselhava faziam da sua escapada extraconjugal, entre aspas, um mero pecadilho pela comparação. Além disso, ele sentia uma atenuante na frase frequentemente citada num livro de Bertrand Russell, onde dizia: a psicologia do adultério tem sido falseada pela moral convencional, que supõe, nos países onde a monogamia prevalece, que a atração por uma pessoa não pode coexistir com o amor verdadeiro por outra. Todo mundo sabe que isso é mentira, termina o autor. Gary podia se perdoar facilmente, mas não conseguia esquecer. Não apenas teve de se conformar com a perda de Caroline e admitir sua responsabilidade pela tentativa de suicídio dela, como também sentiu-se compelido a buscar as razões que estavam por trás do seu comportamento incomum. Havia algum desvio no seu caráter? Estava deprimido? Ou alguma falha no seu relacionamento com Elizabeth fora a causa da atração irresistível que o levara a ter um romance? Havia uma outra coisa a considerar. Seria possível que a atração que ele e Caroline sentiam um pelo outro estivesse além dos caprichos do aqui e agora? Gary conhecia bem a ideia da reencarnação.
E enquanto meditava sobre o romance, lembrou-se de uma conversa na qual um colega havia falado do interesse do Dr. Whitton na regressão hipnótica. Sendo um profissional altamente respeitável, cujo talento no campo do aconselhamento legal era bastante reconhecido, Gary naturalmente tinha dúvidas quanto a procurar a ajuda de um psiquiatra e durante muito tempo ficou apreensivo sobre fazer outras investigações. Quando finalmente procurou o Dr. Whitton, teve o cuidado de explicar que, por terem se passado pelo menos 8 meses desde o fim da relação, não sentia angústia nem pressa. Mais cedo ou mais tarde, entretanto, ele saberia por que havia se atirado tão apaixonadamente no adultério. Tendo se familiarizado completamente com a história pessoal e matrimonial de Gary, o Dr. Whitton achou que não havia nenhum motivo psicológico comum para o romance. Por isso, resolveu hipnotizar o paciente, instruindo-o a procurar quaisquer possíveis encarnações que pudesse ter partilhado com Caroline, as quais poderiam, talvez, explicar a sua afinidade nesta vida. A reação inicial de Gary ao estado de transe foi repentina e surpreendente. Imediatamente ele foi trespassado pelo ronco de um motor de avião e pelo cheiro acre de gasolina. Ele era o oficial piloto Peter Hargreaves, postado ao lado de uma aeronave que se preparava para decolar de uma pista próxima de Salerno, Itália. O país estava sendo devastado pela Segunda Guerra Mundial e a presença da Real Força Aérea, ou RAF, era vital para o sucesso da campanha dos aliados na Itália. O ano era 1944. Segue-se o relato. Hargreaves é um oficial do serviço de espionagem da RAF e não oficialmente um piloto, embora tenha sido treinado para voar. Perturbado por fotografias aéreas que indicam preparações maciças para um contra-ataque alemão, ele quer obter mais informações, voando a baixa altitude para inspecionar a área em questão. Está ansioso por levantar voo no Mustang P-51 sem armas, mas alguns dos seus companheiros mais graduados fazem objeções à ideia. Estão lhe dizendo que a missão é temerária, tola, que a confirmação deve ser deixada ao pessoal de reconhecimento aéreo. Ignorando os protestos deles, Hargreaves sobe na carlinga do avião e decola. Mas, ao entrar na zona de alvo, seu aparelho é interceptado por um avião de combate alemão. Balas penetram na fuselagem do monomotor, uma delas perfurando-lhe a perna esquerda. Isso o deixa sem o pleno controle dos pedais, obrigando-o a fazer uma aterrissagem forçada num campo. Ele é capturado e levado de trem para o norte para submeter-se a interrogatório num centro da SS, onde sua perna esmigalhada é deixada sem tratamento e começa a gangrenar. Numa sala pequena, Hargreaves é espancado repetidamente com a intenção de forçá-lo a revelar informações sobre as operações dos aliados. Mas, apesar de agressões extremas, privado de alimentos, sono e cuidados médicos, ele não revela nenhuma informação valiosa para o inimigo. Seu heroísmo é recompensado por uma morte torturante. Num esforço final para arrancar-lhe segredos militares antes da sua morte, os torturadores nazistas recorrem à extração das unhas dos seus dedos. Gary saiu do transe gravemente abalado. No estado hipnótico, ele foi poupado do sofrimento físico de Hargreaves, mas sentiu pungentemente o desespero e a desolação do oficial condenado. Não tendo nenhum conhecimento consciente da campanha italiana da última guerra, Gary a princípio estava inclinado a duvidar da veracidade da experiência, pois seu transe estava cheio de referências a respeito de Monte Cassino. Seria real? Perguntou ao Dr. Whitton. O que está fazendo uma taverna de jogatina no meio da guerra? Gary não tinha ideia de que Monte Cassino, um enorme mosteiro beneditino que dominava a entrada do Vale Liri, deu nome à maior batalha da campanha. Em fevereiro de 1944, o mosteiro foi transformado em ruínas por 600 toneladas de bombas quando os aliados entraram em Roma. Gary deixou o escritório do Dr. Whitton naquele dia de março de 1984 com a cabeça a mil. Passando sua vida em revista, percebeu que havia certa coerência em experiências e inclinações antes completamente inexplicáveis. Seu transe esclareceu um inesquecível lampejo de horror que havia dominado seus sentidos quando ele tinha 16 anos de idade, um pouco antes de ter conhecido Elizabeth.
Essa visão breve, mas impressionante, que teve ele quando se divertia numa festa, o havia transportado para uma sala vazia, onde as unhas lhe eram arrancadas por um elegante oficial com uniforme nazista. Tendo recentemente sido aprovado no teste para a obtenção da carteira de motorista, por ocasião do qual ocorreu o flashback, Gary naquele momento pensava se o fato de trabalhar os pedais de um automóvel não poderia, subconscientemente, ter relembrado a luta de Peter Hargreaves para controlar os pedais do avião, precipitando assim a cena de tortura. A memória reavivada fez com que Gary pensasse com mais profundidade sobre o passado. E ele se lembrou de que, embora tivesse nascido e criado no Canadá, quando menino ele costumava falar com um sotaque britânico. E isso levava seus professores a pensar que ele havia sido adotado. E embora este sotaque em pouco tempo tivesse se desvanecido, sua própria existência havia permanecido um mistério, até então. O episódio do transe esclareceu o medo que Gary sentiu por toda a vida de quebrar a perna, o que sempre o fez evitar a prática de esportes perigosos, tais como esquiar em montanhas. Também explicava sua injustificável ansiedade a respeito de viajar de avião. Desejando enfrentar essa apreensão, ele brincava com a ideia de tirar o seu brevet de piloto, sentindo instintivamente que já sabia pilotar um pequeno avião. Era apenas o medo de ser imprudente, um medo que agora entendia bem que o continha. Essa imprudência continua sendo uma parte considerável na natureza de Gary, uma característica pessoal que o colocou repetidas vezes frente a frente à morte, principalmente quando dirigia. Gary então começou a refletir sobre a semelhança do seu trabalho com a coleta de informações secretas. A psicologia forense, logicamente, sucedeu à vocação da sua vida passada. Além disso, ele agora entendia melhor por que roía as unhas e por que alimentava um fascínio quase perverso pela tortura. Gary havia obtido mais autoconsciência do que jamais ousara esperar, mas ainda não havia obtido esclarecimentos a respeito do seu comportamento adúltero. A sessão seguinte possibilitou-lhe maior contato com a sua vida passada anterior e, ao fazer isso, o pôs face a face com a outra mulher. Segue o relato. Peter Hargreaves foi criado num lar inglês católico de classe média alta por uma babá italiana. Sua fluência no italiano é uma das principais razões por ele ter sido chamado a juntar-se aos combatentes locais da resistência enquanto os aliados conquistam uma posição na parte continental da Itália. Em Salerno, seu principal contato com o movimento da resistência é uma jovem, o nome dela, Helena Bock, que lhe possibilita comunicar-se com os partisãs no interior montanhoso do país. Desde que se conheceram, Hargreaves e Helena sentiram forte atração um pelo outro e se apaixonaram enquanto trabalham juntos sob as condições mais difíceis. O pai de Helena foi morto em combate recentemente e Hargreaves intervém para fazer o melhor possível pela desamparada família Bock. Promete se casar com Helena logo que a guerra acabar. Hargreaves, como vimos, não sobreviveu à guerra. Entretanto, o tratamento brutal que recebeu dos nazistas e o seu amor e preocupação por Helena o detiveram no plano terrestre por várias semanas após a morte. Na primeira visita que fez ao estágio entre as vidas, Gary encontrou sua personalidade da vida passada ainda na Terra e repleta de emoções, principalmente de raiva. A metaconsciência revelou que Hargreaves tinha tido seu avião derrubado porque um agente nazista se infiltrara entre os partisãs, alertando os alemães sobre a sua intenção de incursionar no avião monomotor. Furioso, o eu desencarnado de Hargreaves pôs-se a reconstituir as circunstâncias da traição. Helena ficou sabendo da morte de Hargreaves através de contatos clandestinos. Observando do estágio entre as vidas, Hargreaves percebeu seu total desespero, que logo se transformou em depressão profunda e duradoura. O relato foi o seguinte. Com crescente apreensão, ele vê Helena seguir para o topo de uma montanha perto de Salerno, decidida a suicidar-se. Quando ela atinge a borda do penhasco, o eu desencarnado de Hargreaves tenta desesperadamente materializar-se para evitar que ela cometa o suicídio. Se pelo menos eu tivesse um corpo, sua mente repetia. Isso nunca precisaria acontecer.
Completamente frustrado com seu estado de desencarnado, ele nada pôde fazer, além de olhar enquanto Helena salta para a morte. Os esforços inúteis de Hargreaves para evitar o suicídio de sua amada não passaram despercebidos. Caroline, que relembrou várias vidas passadas antes da meditação, tem uma lembrança final de sua última vida passada que corresponde precisamente ao relato do transe de Gary. Ela lembra ter lutado com uma força invisível antes de ter se jogado do penhasco. Tendo fracassado em evitar o suicídio de Helena, a consciência desencarnada de Hargreaves voltou à cena da sua agonia na sala de interrogatórios da SS. Ali ele tentou também intervir, porém, sem sucesso, e impedir a tortura dos prisioneiros que sobreviveram a ele. Embora ainda furioso por ter sido traído, sentiu-se culpado por causa das promessas não cumpridas que fez a Helena e ficou atormentado pela sua incapacidade de evitar a morte dela. Também sentiu-se terrivelmente inútil por ter fracassado tentando conter a perseguição daqueles que desfaleciam no centro de interrogatórios. Somente quando foi abordado por um ser sábio e maduro, presumivelmente um guia, ele concordou em renunciar ao seu vínculo terrestre. Com grande relutância, ele deixou as trágicas circunstâncias da vida de Hargreaves. A atração de Gary por Caroline fora resultado do romance de Peter Hargreaves com Helena Bock, mas a associação deles tinha sido ainda mais profunda. O Dr. Wheaton ajudou Gary a descobrir uma vida na Rússia, na qual vivera uma relação incestuosa com sua irmã mais nova. Vendo-se como uma figura um tanto corpulenta chamada Sevastian Numov, Gary identificou Caroline como a irmã de Sevastian. O nome dela, Lisenka. Sevastian é um emissário da czarina Elizabeth Petrovna para a corte de Luís XV, durante meados do século XVIII. Visto que as relações entre a França e a Rússia são tanto bizarras, suas principais responsabilidades diplomáticas são semelhantes à de um agente secreto. E ele se especializa em operações de contra-espionagem e em providenciar exportações de armas para o seu país. Os afazeres da diplomacia exigem que Sevastian fique longe de Lisenka por longos períodos de tempo. Estando profundamente apaixonada por ele, ela se preocupa constantemente com o seu irmão estar se envolvendo com outras mulheres em Paris ou Versalhes. Seu ciúme é infundado, mas ao ouvir certo mexerico inquietante sobre o comportamento do irmão, reage impetuosamente, casando-se com um admirador que mal conhecia. Algumas semanas mais tarde, ela se enforca devido ao seu desespero por ter negado a si própria todas as esperanças de continuar o relacionamento que mais valorizava. Sevastian fica de coração partido quando a notícia chega ao seu conhecimento na França e nunca mais ele volta para a Rússia. Morre de causas naturais, sozinho e infeliz. É possível que tenha havido coincidência no fato de Gary e Caroline jantarem num restaurante russo na noite em que Elizabeth tomou as pílulas para dormir. Mas Gary acreditava cada vez menos em coincidências, preferindo aceitar, nas palavras de Walter Pater, que gosto é a memória de uma cultura outrora conhecida. À luz da experiência da reencarnação, tudo parecia estar repleto de um novo significado. Os transes de Gary refletiam o eu e as suas ações e reações como uma sala de espelho. 2 temas principais foram revelados: a incorporação de talentos e habilidades nas vidas profissionais de Gary e a tendência de Caroline para o suicídio, a qual, como o mostraram investigadores da reencarnação, tais como o Dr. Ian Stevenson, pode exercer certo contágio de uma vida para outra. Dada a história de suas vidas passadas, naquele momento estava claro por que Gary e Caroline deveriam participar em mais outro relacionamento. Mas esse entendimento levou a perguntas ainda mais intrigantes sobre o casamento de Gary. Teriam ele e Elizabeth também se reunido depois de terem partilhado outras vidas? A próxima sessão de transe, que mostrou Gary como Jeremy Everett, um matemático que fazia conferências na Universidade de Oxford no século XIX, respondeu bastante afirmativamente. Segue o relato. Durante anos, Jeremy vinha levando uma vida dupla. Nos fins de semana, ele se afastava das suas conferências para voltar à companhia da mulher e dos 2 filhos numa área rural próxima de Oxford. Durante a semana, entretanto, Jeremy vivia no campus da universidade.
Bem perto ele conservava uma amante que tem 2 filhas pequenas. Jeremy reconheceu informalmente a paternidade com relação a essas crianças e prometeu várias vezes cuidar bem delas e lhes proporcionar os meios para uma boa educação. É uma promessa que nunca será cumprida, pois aos 30 e poucos anos Jeremy pega uma pneumonia e morre inesperadamente, deixando 2 famílias dependentes. Sua mulher está bem amparada. Ela recebeu a propriedade do patrimônio da família, bens diversos, além de uma pequena herança pessoal. Mas a amante e suas filhas não são tão afortunadas. Jeremy, ainda jovem e imprudente, não deixou provisões duradouras para elas. Cheia de rancor pelo pobre legado do amante, a concubina o culpa pelas circunstâncias extremamente difíceis e pelo período sem dinheiro que se segue. A mulher de Gary nessa encarnação inglesa não é alguém que ele conheça atualmente. Mas o estado de transe revelou que a sua atual esposa e a concubina a quem ele abandonou com sua morte são, sem dúvida alguma, a mesma pessoa. Elizabeth trocou de papel, uma marca do fenômeno da reencarnação em grupo. Gary também ficou sabendo que ele e Elizabeth tinham partilhado várias vidas anteriores como amantes secretos. A vida presente parecia ser, deveras, a primeira vez que o relacionamento deles estava sendo usufruído abertamente. Uma outra regressão hipnótica revelou uma vida no Antigo Egito, quando Elizabeth, premiada pela sua beleza, foi uma consorte do faraó Amenhotep III. Gary, por sua vez, era capitão da guarda do palácio. Um romance clandestino se desenvolveu entre eles, fazendo Elizabeth perder o amante quando Gary foi morto numa briga. Nessas circunstâncias, não é de admirar que Elizabeth tenha sempre temido ser abandonada pelo marido. Já havia precedentes em existências anteriores. As razões das vidas passadas para os temores do próprio Gary iam sendo pouco a pouco reveladas. Por causa das suas promessas não cumpridas, feitas à amante na Inglaterra, ele pôde entender a enorme ansiedade que sentia com relação à segurança financeira da sua família. Seu maior medo era de que não pudesse ser capaz de prover adequadamente as necessidades da esposa e dos filhos. Agora ele sabia por que se sentia inclinado a subscrever muitas apólices de seguro de vida para o caso de vir a sofrer um acidente fatal. Quando Gary voltou para o bardo, apercebendo-se da relação que havia entre as mortes de Peter Hargreaves em 1944 e o seu nascimento 2 anos depois, ele teve a forte impressão de que o impulso emocional de vidas passadas, mais uma vez, havia reunido Elizabeth, Caroline e ele próprio na tarefa de aperfeiçoar a sua natureza através de uma intensa interação. Como Gary estava prestes a passar pelo conselho de julgamento, ele teve a sensação de que, se possuísse um corpo, esse corpo não teria dedos. Claramente um reflexo do tratamento que recebeu dos nazistas. Ele percebeu os 3 como formas idealizadas de Jesus Cristo, uma representação que muito provavelmente pode ser relacionada com a formação católica de Hargreaves. Gary teve forte sensação de que esses juízes, ou os 3, estavam bem familiarizados com a identidade da sua alma. E enquanto a revisão da vida de Peter Hargreaves se processava, ele sentiu os dedos que lhe faltavam serem devolvidos ao seu corpo astral ou espectral. Isto, acreditava ele, simbolizava o fato de ter sido perdoado, ou mais precisamente, o fato de ter perdoado a si mesmo, pela imprudência que o levara à morte prematura. Os 3, ou o conselho, o advertiram sobre a sua temeridade, característica que havia atravessado várias encarnações, e o avisaram para não se envolver em outra carreira militar até que a tendência estivesse totalmente controlada. Durante o início da década de 70, Gary queria se alistar no exército dos Estados Unidos no Vietnã como um oficial da inteligência, mas foi dissuadido dessa ideia pelas insistentes solicitações de uma voz interior, entre aspas. Os 3 também lhe disseram que o orgulho que ele tinha por seu conhecimento e por sua capacidade intelectual devia dar lugar à humildade. Ele não devia se tornar um fraco, mas sim um manso ou pacífico. Nesta vida, Gary ainda luta contra a imprudência que lhe é inata, contra o orgulho que sente com relação às suas habilidades, que frequentemente
aflora como arrogância, e contra a suscetibilidade à traição, tanto em situações pessoais como profissionais. Este último aspecto não foi comentado pelo conselho de julgamento, mas parece que a ira da sua alma por ser traído foi tão inflexível durante o estágio entre as vidas, que Gary trouxe a negatividade para esta encarnação. Consequentemente, ele tem dificuldade para confiar até mesmo naqueles que estão próximos a ele, inclusive seu irmão mais velho, Graham. Um pouco depois de Gary e Caroline terem iniciado seu romance, Elizabeth fez confidências a Graham e pediu-lhe que a ajudasse a restabelecer o equilíbrio do seu casamento. Graham, então, convidou o irmão para jantar fora, e Gary ansiava pela oportunidade de expressar os seus sentimentos mais pessoais para um ouvinte solidário. Mas Graham, servindo de intermediário para Elizabeth, condenou o comportamento do irmão. Gary ficou profundamente magoado com essa reação. 4 meses de sessões hipnóticas deram a Gary uma maior consciência da sua própria situação, bem como uma compreensão mais ampla das motivações que estão por trás do comportamento humano. Antes de viajar em vidas passadas e na metaconsciência, ele tendia a ser um crítico severo. Agora, considerando a influência invisível das forças kármicas, ele demonstra maior tolerância para consigo mesmo e para com os outros. Na sua mente, Gary solucionou completamente os problemas que viveu em seu romance, que terminou não somente em consequência do desesperado protesto de Elizabeth, mas também porque Gary e Caroline eram constantemente desafiados pelas circunstâncias. Embora ligados emocionalmente, a ausência de planejamento no estágio entre as vidas, a cola dos relacionamentos, decretou que eles não tinham um futuro juntos nesta encarnação. Parecia que éramos 2 atores que simplesmente esqueceram o texto. Foi o que disse Gary. Seu relacionamento com Elizabeth, por outro lado, pode ser comparado a um dueto que, embora brevemente interrompido por uma terceira voz, continua sua apresentação até o cair do pano. O estudo da história kármica de Gary dá origem a uma indagação fundamental sobre a natureza de todos os envolvimentos românticos. Já em 1953, um famoso pesquisador, o sexólogo Alfred Kinsey, relatou que nos Estados Unidos, aproximadamente a metade dos homens casados e 1/4 das mulheres casadas participam de pelo menos um romance extraconjugal durante sua vida de casados. Procuram-se outras parcerias devido à monotonia do casamento, ao lado de uma compulsiva atração sexual por uma pessoa que, convencionalmente, está fora de alcance. A gênese de tais ligações geralmente assegura o seu breve colapso, as aventuras amorosas naufragando quando a paixão inicial acaba. Mas existem outros romances nos quais emoções poderosas unem suas forças com o magnetismo sexual para criar um relacionamento adúltero verdadeiramente afetivo. As experiências hipnóticas de Gary sugerem que a intimidade em outras vidas pode ser um dos fatores mais importantes do despertar ou redespertar dessas emoções.